Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 13 de maio de 1928. Quem vive na divina vontade tem em seu poder tudo. É a repetidora dos atos da Virgem, dos santos e de Nosso Senhor. Estava rezando e sentia que não sabia nem rezar, nem amar, nem dar graças a Jesus. Então dizia em mim: como gostaria do amor e das orações da soberana Senhora e de todos os santos em meu poder, para poder amar e rezar a Jesus com o amor dela, e com suas orações e com todo o céu. E o meu Jesus bendito, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, quando a alma vive em minha vontade divina, tem tudo em seu poder, porque ela é a depositária e conservadora de tudo que tem feito minha mãe e todos os santos. Basta que queira tomar o que eles têm feito para que o amor corra a ela, as orações as virtudes são colocadas em ordem para esperar, para ver quem tem a honra de ser chamada, para dar-lhe a vida de seus atos, para lhe formar a sua bela e radiante coroa. Então a rainha do céu sente repetir seu amor, suas orações, os santos sentem suas virtudes se repetindo, e tudo repetido pela criatura da terra, e ó, como gozam a ver seus atos repetidos de novo, não há alegria maior que se possa dar aos habitantes do céu, que repetir seu amor, suas orações, suas virtudes, e eu sinto como se minha mãe estivesse novamente me amando e rezando. Então, Luísa, né, ela falou com Jesus que ela gostaria de orar, né, como Nossa Senhora e como os santos, porque a gente, né, fica aquela sensação de que as orações de Nossa Senhora e dos santos, elas eram poderosas, e realmente eram, né? Vários santos eles deixaram para a gente algumas orações deles, né? Que tem um efeito, assim, às vezes milagrosos. E Jesus, ele fala que quem faz a vontade dele, quem vive na divina vontade, tem todas essas prerrogativas, né? Nas orações e em tudo que faz, né? E quando uma criatura que vive na divina vontade, ela, ela faz suas orações, o céu inteiro para escutá-la, né? Porque são orações feitas pelo próprio Jesus, né? Com toda a sua potência. Então, a gente nem precisa se preocupar com isso, né? Que nossas orações, elas vão ter todas as potências de Jesus, né? E o céu, e todo o céu, ele reconhece, né? E eu sinto como se minha mãe estivesse novamente me amando e rezando. Seu eco ressoa em você e você repetindo faz ressoar seu eco no céu, e todos reconhecem seus atos em seus atos. Não te sentirás honrada se alguém repetir teus atos e moldasse tuas obras sobre o modelo das tuas? Com que amor não olharia? E se você soubesse quanto gozo quando te ouço dizer: quero unir-me com os pensamentos de Jesus, com as palavras, com as obras, e prazo para me alinhar junto com seus pensamentos, com suas palavras, etc.
sobre cada um dos pensamentos, palavras, obras e passos das criaturas, para repetir junto por todos e por cada um o que fez Jesus com seus pensamentos, palavras e todo o resto que faz. Não há coisa que tenha feito que eu não queira fazer para repetir o amor e o bem que fez Jesus. Eu me sinto a mim mesma sobre a terra e sinto repetir por ti meus atos. Estou esperando com tanto amor repetição de meus atos que eu mesmo me faço em ti, ator e espectador, para gozar e tomar a glória da minha própria vida. Aí Jesus ele fala que ele fica muito satisfeito, ele fica muito feliz, né? Quando a criatura dá toda a sua vontade para ele. Quando a gente fala, né, Jesus, eu quero ser os seus passos, eu quero ser, quero falar pela tua boca, quero que os meus batimentos do coração sejam os seus, os meus pensamentos sejam teus. Então Jesus fica muito feliz e é algo que a gente vive fazendo, né? Toda hora eu faço isso, né? Eu entrego a minha vontade, tudo que eu estou fazendo para Ele, né? Agora mesmo, na hora que eu acordei, eu comecei a falar com Jesus, né? Em te entregar a Ele toda a minha vontade. Tudo que eu vou fazer durante todo esse dia, né? E eu me sinto a mim mesma sobre a terra e sinto repetir por ti meus atos. E estou esperando com tanto amor repetição de meus atos, que eu mesmo me faço em ti ator e espectador, para gozar e tomar a glória de minha própria vida. Por isso, a criatura que vive e trabalha em nossa vontade é reconhecida por todo o céu como portadora de alegrias divinas a todo o céu e que, mantendo o céu aberto, faz descer sobre a terra o orvalho celestial de graças, de luz, de amor sobre todas as criaturas. E aqui, então, né, Jesus falando que nós que vivemos na divina vontade, nós estamos a gente está sendo reconhecida por todo o céu, né? Como uma portadora de todas as alegrias e todas as e vamos estar mantendo o céu aberto para descer sobre a terra, né? O orvalho celestial de graças, de luz, de amor por todas as criaturas. Então, nós vamos estar sendo esse canal de graça para todas as criaturas, né? Por isso a gente reza hoje, a gente pede, a gente repara por toda a humanidade, né? Igual Jesus fazia. Ele não rezava por ele mesmo, ele rezava por todas as criaturas, né? Por todo mundo. Então, tudo o que acontece com a gente deve pensar que tem muitas pessoas passando por todas essas dificuldades, né? Que nós estivemos passando. Então, por isso que a gente vai pedir por todos, né? Ainda mais quando a gente passa por alguma coisa, a gente vê o quanto que é difícil, né? Pra gente estar passando. Então, a gente se imagina também todas as criaturas passando por isso, né? E aí a gente vai reparar por tudo que a gente está passando. 20 de maio de 1928. Mensageiros divinos, circular celestial. Os atos feitos no querer divino formam o êxtase ao Criador, necessidade de continuação dos atos, como estes formam tantas horas para chamar a aurora. A Virgem Aurora da Redenção. Estava pensativa por uma circular que me havia chegado acerca da Casa da Divina Vontade, tão querida pelo venerado Padre de França e tão suspirada por ele, e que não teve o consolo de vê-la realizada e aberta para o fim que ele queria. E agora, finalmente, pelo que dizia circular, parecia que despontava o dia em que se tornaria realidade. Então eu pensava para mim: realmente será verdade que é a vontade de Deus que houver a ela? E as religiosas dessa casa serão as verdadeiras pequenas filhas da divina vontade? Serão elas o princípio daquela daquela era divina do reino do Filho Supremo sobre a terra?
Mas enquanto isso e outras coisas eu pensava, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, cada palavra, obra e sacrifício que se faz em minha vontade e para obter seu reino divino são tantos mensageiros que se enviam à pátria celestial, os quais levam a circular divina e a fazem chegar a todos os santos, aos anjos, à soberana rainha e ao mesmo Criador, dando a cada um o trabalho de preparar as diversas coisas necessárias para um reino tão santo, a fim de que tudo seja feito com decoro, com decência e com nobreza divina. Então todos os habitantes da pátria então, todos os habitantes da pátria divina, com esta circular celeste em suas mãos, põem-se todos à obra de cumprir seu trabalho de preparar cada coisa que lhe foi imposta. Assim que a circular da terra faz seu eco à circular celestial, e céu e terra se movem, se ocupam da única finalidade do reino da vontade divina. A terra, de tudo o que necessita na ordem natural, a corte celestial de tudo o que corresponde à ordem sobrenatural. Parece que céu e terra apertam as mãos e competem a ver quem faz mais cedo o necessário para preparar um reino tão santo. Então, Jesus ele sempre está explicando sobre isso, né? Das intenções. Quando tudo que a gente faz, a nossa intenção, quando ela se torna pura, quando ela é pura, o céu e a terra se unem naquela intenção, né? A, Até que a gente estava discutindo ontem sobre um filme que foi feito, né, sobre Santa Faustina. E depois a gente estava vendo que o filme ele era um pouco diferente de outros que a gente já tinha assistido, porque era um filme mais seco, né? Era um filme mais compacto, ele era mais direto. Então, muitas pessoas não se sentiram tocadas, não emocionaram tanto. Mas depois, no final do dia, a gente viu que esse filme também chegou ao coração de algumas pessoas. Então, a intenção do filme foi feita, né? Ela foi feita para poder chamar algumas pessoas, né? A olhar para a misericórdia de Deus, né? E para olhar para a história de Santa Faustina, que viveu a misericórdia de Deus, que recebeu Jesus e o pedido dele do quadro, né, da Divina Misericórdia. Então, assim, Jesus ele vai ver essa intenção e vai unir o céu e a terra e ele vai se cumprir, né, aquela missão. Então, é como se a terra e o céu apertassem as mãos e compete a ver quem faz mais cedo o necessário para preparar o reino tão santo. Se tu soubesses que valor tem um ato feito em minha vontade, como saber, como sabe mover céu e terra, como se sabe abrir o caminho por toda parte, põe-se em comunicação com todos e obtém tudo o que não se obteve por todos os atos juntos e por tantos séculos. São não um só, mas tantos sóis, por quantos atos se fazem, que forma o dia fugídio e deslumbrante no reino da minha vontade sobre a terra. Os atos feitos nela são estímulos ao ente supremo, são imãs que o atraem, são doces correntes que o amarram, são raptos dos quais a criatura tem a força de formar o êxtase a seu Criador, o qual, arrebatado como em doce sono pelo êxtase que ele formou, sua amada criatura concede o que queria dar há tantos séculos, mas não encontrava aquela que, extasiando-a com suas mesmas forças divinas, se tornasse arrebatadora do reino de sua vontade divina. Aqui nessa parte, né, Jesus fala dessa correspondência, né, de, da criatura para com o céu, né, na divina vontade. E antes da Luísa nascer,
ele ficou muito tempo procurando, né, essa criatura que iria corresponder à divina vontade, porque não poderia ser qualquer pessoa, né? Essa pessoa teria que aceitar, viver, né, para poder dar o primeiro passo, para ser aquela que ia receber tudo, ia gerar esses filhos, né? Era como mãe. Ela seria a mãe da divina vontade. Então, quando Luísa correspondeu, né, com a divina vontade, o, o, o Criador ele entrou em êxtase, né, arrebatado pelo esse santo, por um doce santo, né, e ele formou a criatura, né, que é Luísa, e ela ia ser arrebatadora do reino da vontade divina, né? Então, a gente cada vez mais Jesus vai explicando essa missão que a Luísa assumiu, né? Uma senhorinha tão simples, né? Uma pessoa que viveu os anos delas todos sobre uma cama. A gente não vê nem nada extraordinário que ela possa ter feito assim exteriormente, né? Não tem uma obra grandiosa dela, mas só dela viver na divina vontade, é, Jesus declara quanto para ele foi importante isso, né? Você vê uma espera de 2000 anos, então assim é muito tempo, né? É muito tempo mesmo para poder ele ficar nessa expectativa, né? Para nós é incrível, né? Para Jesus é lógico que 2000 anos assim não existe, né? Porque para ele tudo é presente, mas para nós é só para a gente poder imaginar o quanto que foi demorada essa espera, né? E agora, depois que Luísa trouxe para a gente o livro do céu, a, é importante, Jesus ele ama demais, né? Quando a gente entrega para ele, a gente dá essa correspondência, mesmo com nossa pequenez, né? Às vezes eu falo com Jesus, meu Jesus, é incrível isso, né? Como é que pode? Não sou nada, sou assim, uma criaturinha tão sem, insignificante. Como é que o Senhor quer morar dentro de mim? Por que que o Senhor quer viver a minha vida, né? Porque tem tantas vidas lindas, maravilhosas, de tantas pessoas assim importantes, pessoas que vivem uma vida assim muito mais de obras lindas, maravilhosas, né? Não só obras assim da vida humana nossa, não, mas muitas pessoas que fazem muitas coisas lindas para os outros, né? Que e Jesus assim, ele gosta, né, de viver em cada um de nós, né, e nas pessoas mais simples mesmo, né, em donas de casa, em pessoas que têm uma vida é, bem mais simples, mas sem grandes feitos, né, mas que tem uma pureza, né? E engraçado, a Aline até falou uma vez que as pessoas que vêm, né, para a Divina Vontade são pessoas que geralmente já fizeram a consagração a Nossa Senhora, ministro de Eucaristia, pessoas que leigos que participam da igreja, ou até pessoas que não participam da igreja, mas têm um amor muito grande por Jesus, né? A gente vê claramente nas nossas partilhas, você nunca vê uma pessoa assim que tem dúvida sobre o amor dela por Jesus, o amor ou principalmente o querer amar Jesus. Até hoje, assim, por todo mundo que está passando na nossa comunidade, desde o ano passado até agora, às vezes a pessoa até exagera tanto no amor que às vezes até sai da comunidade de tanto assim que tem um zelo que já era acostumada com a santidade humana, então elas não enxergam ainda, não entendem, né, o livro do céu. Eu vejo que muitas pessoas que saem da comunidade é por conta de um zelo tão grande
que elas pensam que a divina vontade não tem esse zelo para Nossa Senhora, para as orações. E para falar a verdade, no comecinho também da minha caminhada aqui na comunidade, eu ficava meio assim, achando, né? Será que eu vou sair? Eu acho que eu vou sair, que não é isso não, porque era um costume tão grande, um apego tão grande que eu tinha nas minhas orações, um apego tão grande que eu tinha a escapulário, a rosário, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu fui numa caminhada assim bem lenta que Jesus foi me mostrando o quanto, né, que eu era apegada a tudo, né, apegado às coisas religiosas, né, e o amor puro que eu sempre procurei por ele, né, eu não conseguia achar, e eu falava, eu sempre pedia a Jesus, né, que me mostrasse como amar a ele, como ele gostaria de ser amado. E é só aqui na Divina Vontade, né, fazendo parte dos filhos da Divina Vontade, é que eu consegui descobrir como amar Jesus do jeito que ele se ama, né? Que é amando ele com o amor dele próprio. Então, assim, a gente se liberta de todos esses apegos, né? É incrível isso, né? A gente é, é, sai totalmente daquela ideia que a gente tinha antes, né? Eu mesmo colocava a minha é, é, salvação em estar segurando o terço na hora que eu morresse, em estar usando o capulário na hora que eu morresse. E quando eu ganhei um terço de Jerusalém e outro de Medjugorje, nossa Senhora, eu não afastava desses terços, eu ficava 24 horas com esse terço só no pescoço, na minha mão. Era uma coisa muito engraçada. Aí eu, aí que eu fui vendo, né, que era tudo que tem dentro do meu coração, a pureza da intenção também. Nossa, mas é isso que Jesus, né, é, é, ele fala, né, que o céu, quando vê a criatura nessa mudança de mentalidade, né, de sair mesmo de si mesmo, de não mais se apegar nem na sua salvação, porque aquilo ali de ficar agarrada no texto, a gente preocupa com a nossa salvação. Hoje em dia, a gente é uma liberdade tão grande que você assim, não se preocupa com você em nada, né? Você não preocupa se salvar, nem de estar agarrada a nada aqui da terra, né? A gente vive assim, elevada mesmo ao céu, né? E conforme a criatura se move, meu Fiat, e forma seus atos, assim Deus se sente arrebatado, e em sua doce sonolência se sente desarmado e vencido, e a criatura fica vencedora de seu Criador. Olha que lindo, né? Então, assim, eu sinto isso mesmo, né? Que Jesus, que ele fica assim tão feliz, né? Que como se a gente visse a felicidade dele plena, né? De ver essa correspondência da criatura para com ele. Com estes preparativos, acontece como um esposo que deve fazer seu casamento. Prepara-se a casa, o quarto, todos os objetos que se precisam para fazer que nada lhe falte. Depois passa os vestidos de casamento. Faça-se os convites, tudo isso faz com que o esposo se decida a cumprir o que ele mesmo queria. Mas se nada se prepara, o esposo toma tempo e jamais se decide, e ele mesmo se sente impedido e diz em si: devo me casar e não tenho uma casa, não tenho uma cama onde dormir, não tenho a roupa para aparecer como marido, que figura vou fazer? E por necessidade se tira qualquer pensamento de se casar. Assim, esses preparativos, os atos feitos em minha vontade, as circulares, são estímulos para mover meu querer a que venha reinar no meio das criaturas, e meus conhecimentos são como esposos que vêm algemar as criaturas com novos vínculos, tal e como saiu de nossas mãos criadoras. Então, olha quanto é importante a gente estar meditando e lendo o livro do céu. Porque Jesus fala que são como os preparativos para o casamento, né? Então, quando a gente está
aqui na comunidade, uns meditando, outros na escola, né? Outros mandando vídeo, cada um com a sua função, né? Jesus vê tudo isso como se a gente estivesse preparando o casamento. Nós estamos assim, preparando tudo para, é como se fosse damas de honras, né? Outras são aquelas que vão enfeitar o altar. Outras são as intercessoras, né, que rezam na capela, pedindo o reino o reino da divina vontade. Nossa, então a comunidade é todo um preparativo para esse dia que vai chegar, né? Então Jesus ele enxerga isso, né? Que cada um de nós nós somos aquelas pessoas que estão preparando o casamento, né? Nós estamos preparando a casa, né? Cada um com a sua função, né? Cada um com aquela expectativa, né? E cada um querendo fazer o melhor, dar o melhor, né? Quem vai ornamentar o altar, quem vai lavar as roupas, né, do altar, quem vai preparar as daminhas, a cabeleireira que vai mexer com os cabelos de todo mundo. Então, todo mundo vai estar muito lindo, né? E aí nós vamos formar aquilo lá. E Jesus, ele vai preparando também a casa do nosso coração. Então, ele vai limpando tudo que está sujo, né? Tirando todas aquelas impurezas, tudo para ele poder entrar na nossa alma, né? Então, para poder ela estar limpa, né? Porque se ele chegar que está cheio de entulho, né? Como é que ele vai entrar na nossa casa? Então, assim, esses são os preparativos. Os atos feitos em minha vontade, circulares, são os estímulos para mover. Então, o que ele está falando com Luísa, né? Na realidade dela, é que aquelas circulares, elas são também, né? Esses estímulos para ele querer vir. Porque se não tiver esses estímulos, se a gente não tiver querendo, pedindo, igual Nossa Senhora queria e pedia o tempo inteiro a redenção que viesse o Salvador, não teria vindo, mas teria demorado. Então hoje nós temos que pedir toda hora que venha o reino, né, da divina vontade. Porque ele vendo o que a gente quer tanto, ele vai vir o mais rápido possível, né? E meus conhecimentos são. E a gente também entrar nos conhecimentos, né? Jesus fala tanto da gente estudar, que quanto mais a gente estuda, mais a gente ama, mais a gente se prepara, né? Para viver o reino. Depois sentia-me cansada, exaustas pelas privações de meu doce Jesus. Minha pobre e pequena alma sentia que não podia mais sem aquele em que tinha concentrado minha esperança e toda a minha mesma vida. Sem ela, sem ele, tudo o que eu fazia, que me sentia, tinha ensinado por Jesus, me parecia um jogo. Orações fantásticas, não de glória de Deus, e por isso que me senti tão relutante em fazer o meu turno, que o trabalho continuava. Mas enquanto estava esgotada, continuava a minha volta. Senti que Jesus me segurando, me empurrava por detrás, dizendo-me: Minha filha, adiante, não queiras deter-te. Tu deves saber que tudo está estabelecido entre supreme orações, atos, penas, suspiros que a criatura deve fazer para obter o que nós mesmos queremos dar-lhes, e ela suspira por receber. Assim que sente estes atos não forem cumpridos, não desponta para nós o suspirado sol, em meio à longa noite da vontade humana, para formar o dia do reino do Fiat Divino. A Luísa, né? Ela tem esse mesmo pensamento que a gente, né? Às vezes que a gente pensa que nossas orações feitas na divina vontade, elas não são assim espetaculares, né? Então assim, algo assim especial, nem nada não. E Jesus fala que é assim mesmo, que a gente fosse adiante, que a gente continuasse vivendo, né, do jeito, fazendo nossos atos, como a gente sempre fez, né? Só que aí nesses atos, quando a gente está pedindo que ele esteja, né, na divina vontade, nossos atos são divinos, mas não precisa necessariamente ter nada de extraordinário, né? Nada de fantástico, nada de coisas grandes, né? Mas que vão dar glória a Deus, né?
E Jesus fala, continue, vai adiante. Pode continuar tendo a sua vida, né? Do jeito que você vivia antes, né? Fazendo as suas coisas, igual a gente, né? A gente continuasse cuidando da nossa casa, nossos filhos. Ou você, professora, continue na sua profissão, né? Você que é empresário, continua sendo empresário, médico, como médico, enfermeiros, né? Todos continuem no seu estado de vida, né? Daquele jeito que Deus colocou. E na sua simplicidade, nas suas orações, tudo vai ter a mão de Deus, né? Em tudo vai ter a mão de Deus. Por isso, muitas vezes acontece que se fazem tantos atos e orações e nada se obtém. E depois, por outro pequeno suspiro ou oração, se obtém o que tanto se suspirava. Talvez tenha sido o último ato que obteve o reescrito da graça? Ah, não. Tem sido a continuação de todos os atos e orações e se vê que se obtém com aquele último ato, é porque se necessitava em número estabelecido por nós. Então, tá vendo como Jesus fala da potência da oração, né? Que a gente faz na divina vontade. Então, a gente vê que mesmo a gente continuando a fazer uma oração normalmente, né? Mas que seja feita junto com ele, que tenha a intenção de Jesus naquele pedido, então vai acontecer, né? É uma oração que vai dar fruto. Tem sido a continuação de todos os atos de oração e se vê que se obtém com aquele último ato é um porque se necessitava em número estabelecido por nós. Então, se você quer receber o reino do querer divino, não pare. Caso contrário, faltando a longa cadeia de atos que vai até o trono de Deus, não se obterá o que você quer e nós queremos dar. Aí, tá vendo? Então, nós temos que continuar pedindo que venha o reino da divina vontade o mais rápido possível para a terra. Porque vai chegar o trono de Deus, né? Essa cadeia de atos que vai formar, que vai fazer com que venha o reino, né? Igual Nossa Senhora era para Jesus vir, né? Aí ela pediu tanto, ela implorou tanto, que foi antecipado. Então, quanto mais pessoas pedindo o reino, quanto mais pessoas vivendo a divina vontade, mais rápido vai chegar ao trono de Deus e mais rápido nós vamos obter frutos dessas nossas orações, né? Não obterá o que você quer. Os atos são como as horas que formam ou o dia ou a noite. Cada hora tem seu posto. Algumas formam à tarde, outras à noite, outro amanhecer, alvorecer, outro despontar do sol, outros o pleno dia. E se é a hora de meia-noite, em vão é querer ver que se desponta o sol. É necessário que ao menos venha a aurora a alvorada para desejar o próximo dia para ver a majestade do sol, que com seu império de luz faz fugir das trevas e pondo termo à noite, adorna e faz ressurgir toda a natureza em sua luz e em seu calor, plasmando tudo com seus efeitos benéficos. Talvez seja o nascer do sol, que tem toda a honra de fazer o sol nascer. Ah, não. Ela foi a última hora. Mas se as outras não tivessem precedido, jamais poderia dizer alvorada. Eu sou aquela que chamou o dia. Assim são os atos, as orações para obter que desponta o reino da minha divina vontade. São como tantas horas e cada uma tem seu posto de honra e se dão a mão entre elas para chamar ao resplandecente sol de meu querer divino, o último ato pode ser como alvorada, e se este não se fizer, faltará alvorada, e é inútil esperar que logo surja seu dia de luz sobre a terra, que plasmando e esquentando tudo, fará sentir mais que sol seus benéficos efeitos, seu regime divino, regime de luz, de amor e de santidade. Então, né, se não, não pode faltar nenhum ato, né, na divina vontade
para essas orações chegar ao trono de Deus. Então, por isso é necessário, né, que haja todos esses atos, todas essas orações para que chegue o reino. Então não adianta a gente querer atropelar, né? Não adianta atropelar alguma coisa. Então vai vir na hora que Deus mesmo chegar todos os atos que ele já tinha contado, né? Que para Deus ele já sabe tudo, né? Ele sabe quanto que vai ser todas as pessoas todas as almas que vão ser salvas. Ele sabe quantos atos precisou para chegar na redenção, ele sabe quantos atos vão precisar para chegar o reino, né? Também ele sabe de nossa vida, né? Quantos atos, a nossa missão, quando vai acabar aqui na terra, ele sabe tudo, né? Então a gente tem que esperar o tempo de Deus, porque ele que vai saber quando vai chegar, mas a gente vai ter que fazer esses atos, os atos na divina vontade e as orações, né? Para que seja cumprido todos eles, né? Então, assim aconteceu na redenção. Por tantos séculos, a redenção não veio porque os patriarcas e os profetas se encontraram com seus atos nas horas noturnas e de longe suspiravam o dia. Assim que veio a Virgem Rainha, formou o amanhecer e, abraçando juntas todas as horas da noite, fez despontar sobre a terra o dia do Verbo, e a redenção foi cumprida. Por isso não se detenha. É tão necessária a série dos atos que há perigo que, se não todos forem cumpridos, não se obtenha o bem desejado. Aí, então Jesus fala, né, que Nossa Senhora, com ela que veio, né, a redenção, porque ela abraçou a tudo, né? Ela saiu daquela noite que vivia os patriarcas e ela trouxe o dia. Ela trouxe para nós a redenção, né, que era Jesus. E aí Jesus fala com Luísa para a gente continuar, né, nos nossos atos, para que todos eles sejam cumpridos, porque senão pode ser que não obtenha o bem desejado. Então, é importante, né? É importante que sejamos perseverantes, que a gente não desista jamais de pedir o reino, jamais de estudar o livro do céu, que a gente esteja firme nessa caminhada, né? Que não deixemos de fazer nada, que nada nos atrapalhe, né? Que nada nos impeça de pedir o reino o quanto antes possível. Amém, Fiat?